palavra. E a palavra nesse dia de hoje, ela está aqui no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha para você ver aqui, igreja, em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele estava orientando essa igreja que estava em Roma, né? Ele escrevia as cartas, as epístolas, né? Para poder orientar a igreja. E aqui o que o apóstolo Paulo, pessoas convertendo, pessoas que vinham da lei, pessoas que vinham do tempo da lei, antes de Cristo, pessoas que estavam acostumadas com a lei, com o regime da lei. O apóstolo Paulo vem falando agora sobre uma graça que não tira a validade da lei, mas que é diferente à lei. Diferente à lei. Por quê? Na lei, o pecado, por mais que Deus nos orientava as pessoas a respeito do pecado, o pecado ainda tinha o quê? Controle sobre a vida das pessoas. Por mais que a lei mostrasse que aquilo é errado, ela não dava o quê? Condições para a pessoa não errar. Ela não dava condições, porque ela mostrava o pecado, mas ela não dava uma nova natureza para a pessoa. Ele continuava com a velha natureza, tendo a lei diante dela, mas a natureza voltada toda para o pecado, toda para o pecado. Como era feita a purificação do pecado nesses dias? Como era feito? De ano em ano tinha a festa da expiação. De ano em ano, vamos supor, no mês de outubro, mais ou menos no mês de outubro, tinha a festa da expiação. O povo reunia todos ali no tabernáculo. O sacerdote fazia o sacrifício antes de entrar no Santos dos Santos, entrava no Santo dos Santos, aspergia o sangue ali dentro, oferecendo tanto o pecado do povo, como primeiro o pecado dele, depois o pecado do povo, intercedendo diante de Deus. O sumo sacerdote, saindo dali, eles tinham dois bodes ali. Aí tirava sorte entre esses dois bodes, e um era sacrificado e outro era levado para o deserto, e lá ele era consumido, ele se perdia. Era como se fosse o pecado do povo. Mas resolvia o pecado? Não, porque no próximo ano o que tinha que fazer? O mesmo ritual para a purificação do pecado. O mesmo ritual. Quando fazia um ano, tinha a mesma festa da expiação, que significa da purificação. Agora, o que Jesus veio, igreja? Ele veio sendo o Cordeiro. Ele veio sendo o sumo sacerdote perfeito, o Cordeiro perfeito, que levou sobre ele os nossos pecados. Quando ele estava naquela cruz morrendo, que ele morreu na cruz, né? Ele consumou ali, só não ficou morto, mas ali estava o quê? A resolução dos nossos pecados. O pecado, a partir daquele momento, não teria mais poder na vida do homem, a partir do momento que o homem recebesse o sacrifício de Cristo. Aí você pode perguntar por que as pessoas ainda pecam. A Bíblia está dizendo que o pecado, ela resolveu o problema do pecado. O pecado ainda continua na vida do homem. O homem que chega a Cristo, o homem que entrega a vida para Cristo,
e começa a buscar a Cristo, a purificar a vida dele na palavra, buscar a palavra, buscar uma santidade, ele vai melhorando, ele vai mudando de vida, ele vai santificando a vida dele, ele vai fazendo uma transformação de criatura para filho de verdade, porque o problema do pecado ele foi resolvido. A Bíblia diz aqui, olha como é que ela diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. E por que ainda tem domínio na vida de pessoas que ainda estão na igreja? Porque só simplesmente estão na igreja, não estão em Cristo. Porque estar na igreja, estar fazendo parte da congregação é uma coisa, estar em Cristo é outra coisa. Como é que é estar fazendo parte da congregação? Vem, participa do culto e vai embora e não passa disso. O que é estar em Cristo? É observar o que a Bíblia diz e buscar a Deus para eu praticar aquilo que Ele fala, porque o problema ele já foi resolvido. Vamos aqui no Romanos 6, a partir do versículo 9. Olha o que diz aí, igreja, o problema resolvido aí. 6, versículo 9. Diz assim, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Tá vendo? Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Olha o começo do versículo dizendo aqui, sabendo que, não está escrito aí? Como nós sabemos disso, igreja? Como podemos ter uma certeza? Olha aqui para mim, que Cristo foi para a cruz, que Cristo ressuscitou. Nós não estávamos lá, não tinha pessoa que teve com Cristo lá, que falou para você que você conhece, mas isso nós sabemos por quê? Porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado, ele traz essa certeza no coração do homem. Ele traz essa certeza. Você afirma, você aceitou Jesus como seu Salvador, você afirma de todas as formas, até a morte, que Jesus ressuscitou, porque o Espírito Santo trouxe essa certeza. Então o que a gente pode ver, igreja? O problema da morte foi resolvido aonde? Lá na cruz. Você lembra quando o homem pecou lá no Gênesis, que Deus falou com o homem, no dia que pecar o homem, morrerás. Essa morte foi o quê? Foi uma morte espiritual, um desligamento de Deus. O homem foi desligado, foi cortado da comunhão com Deus, e gerou na vida dele o pecado, e o pecado veio gerando morte. Você pode ver, a partir da família de Adão, veio ver os filhos tendo homicídio, vários tipos de confusões depois dali, na família de Noé, na família todas, a Torre de Babel, a família veio em geral, assim, porque o pecado, a morte passou a fazer parte da vida do homem. Vem Jesus se oferecendo, ele mesmo se deu. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando com o homem. Deus estava em Cristo reconciliando. O que é a reconciliação? Trazendo o homem de volta. Aquela morte que separou, Cristo venceu a morte para trazer o homem de volta. Mas trazer simplesmente para tornar um evangélico, para tornar um frequentador de igreja, não, isso é pouco demais. Ele trouxe o homem para o homem agora aqui na terra ser um exemplo de vida, seu próprio natureza de Cristo, em manifestação de Cristo aqui na terra. Por isso que o problema foi resolvido. Jesus já morreu uma vez que é revelado em nós isso,
Nós temos que assumir isso, porque não existe mais outra porta para você bater que vai te trazer um entendimento diferente. O entendimento é esse que é o entendimento, e temos que abraçar. Por quê? Porque Deus, igreja, Ele quer fazer essa obra, Ele quer fazer mudanças em nós através de Cristo, para que o mundo veja Cristo em nós, para que a sua família veja Cristo em você, para que os seus colegas de trabalho vejam Cristo em você, para que os seus colegas de escola vejam Cristo em você. É essa a obra. Então Ele morreu, aqui ó, sabendo isto, que tendo sido Cristo ressurgido dos mortos, já não morre, né? A morte não mais tem domínio sobre ele. Então ele venceu de uma vez por todas. Depois ele ganhou um corpo glorificado, como nós vamos ganhar um corpo glorificado. A morte já não tem domínio. E o versículo seguinte ele diz assim, pois quando ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, tá aí. Mas quanto ao viver, vive para com Deus. Eu vou pegar uma tradução aqui na linguagem da Bíblia Viva. Olha o que diz assim: ele morreu uma vez por todas, a fim de acabar com o poder do pecado. Ele morreu, olha aqui, ele morreu uma vez por todas, a fim de acabar com o poder do pecado. Então ali em Cristo encerrou o poder do pecado, encerrou o poder do pecado. Por isso que aqueles que se unem a Cristo, ele se torna nova criatura. Ele peca, ele erra sim, mas ele pode melhorar alcançando a estatura de Cristo, alcançando a estatura de Cristo. Ele diz assim, ele morreu uma vez por todas, na tradução da Bíblia Viva, a fim de acabar com o poder do pecado, e agora vive para em comunhão com Deus. Ele vive para com Deus, ele está em comunhão com Deus, ele está à destra de Deus, assentado, intercedendo por nós. Está vendo, igreja? Olha para você como é que o apóstolo Paulo traz isso claro que o poder do pecado, na morte de Cristo, ele aniquilou o poder do pecado. Agora, entra nós, a partir do momento que nós recebemos Jesus, porque a parte de Deus faltou alguma coisa? Não foi? Foi completa, não faltou nada. Tudo que tinha para ser feito foi feito dentro dos conformes. Jesus veio como um homem aqui na terra, sofrendo o mesmo que nós sofremos no corpo, as mesmas tentações, não pecou, as mesmas aflições, mas não pecou, e venceu a morte. Entrega para nós isso, quer dizer que a obra de Deus está pronta. Agora, o que é necessário? Que nós entramos nessa obra, entramos nesse propósito de Deus. E como que eu entro nesse propósito de Deus? Olha o versículo 11: assim também vós considerai o que? Mortos para o pecado, mas vivo para com Deus em Cristo nosso Senhor. Então, nós éramos mortos, tornamos vivos. Nós éramos vivos, agora tornamos mortos. Pastor, mas tem uma confusão. Está falando assim, você era vivo para o pecado, né? O pecado estava ativo na sua vida, você vai ter que tornar morto. Você era morto para com Cristo, você vai tornar agora, está tornando vivo. Está vendo? Isso aqui é a nossa parte, igreja, que nós temos que fazer. Considerarmos morto para o pecado. É a nossa missão aqui. Por quê? Uma vez que você, olha aqui para mim, em nome de Jesus, uma vez que você recebeu Cristo como Salvador, você uniu a Ele.
Próximo passo, você desceu as águas. Se não desceu, vai descer as águas. A partir daquele momento que desceu as águas, foi enterrado, foi submergido pela água a velha natureza. Ressurgiu um novo homem em Cristo Jesus. Esse novo homem, ele passa a ter a capacidade agora de vencer como Cristo venceu. Agora, você vai ter que considerar a cada dia morto para o pecado, porque você vive em meio ao pecado, você vive com situações te afligindo, com pessoas te tentando, com seus olhos tentando cobiçar aquilo que não é seu, o sexo oposto. Você convive com todo tipo de coisas, mas agora, como ele não tem poder de direcionar você mais, você pode considerar morto. Quando uma pessoa nos provoca, igreja, né? Eu dei até um exemplo outro dia. Você chega no velório, chega lá no morto e dá no morto um tapa para ver se ele reage, porque ele está morto. Quando o homem de Deus está morto para o pecado, ele não reage na carne automaticamente. Ele para, ele pensa, ele respira, porque ele sabe que ele tem uma natureza que está em transformação. Quando você é tentado, é provocado, ali você tem que considerar como morto. Ah, pastor, mas não é fácil. Mas a Bíblia está dizendo que não é fácil, está dizendo que é possível agora para que haja uma transformação. Porque como o pecado não tem domínio em mim, mas se ele achar vida ainda que o sustenta, se ele achar alimento que o sustenta, o que acontece? Ele vai ganhar vida. Vamos supor, os seus olhos querem cobiçar aquilo que não agrada a Deus. Como você tem que agir? Arrancando seus olhos daquilo, tirando seus olhos daquilo, porque de outra forma, se você continuar a olhar, a cobiçar, o pecado vai gerando, porque o pecado gera daquilo que eu alimento. Ele é como a gravidez, está lá no livro de Tiago, ele é como a gravidez, aquilo que eu vou alimentando, ele vai gerando até dar a luz. Então, como a Bíblia nos ensina, que eu tenho que considerar morto para o pecado. Eu tenho que observar agora, igreja, o que traz vida, como gera vida em mim para com Deus. É uma vida de santidade, é uma vida de oração, é uma vida de temor a Deus, é uma vida de comunhão com Deus. Vai gerar essa vida, e eu vou considerando morto para o pecado. Vamos no livro de Colossenses 3. A gente vai voltar aí, viu, igreja? A gente vai voltar aí. Colossenses capítulo 3. Olha o que diz aqui, igreja. A Bíblia diz que considerai-la mortos para o pecado e vivo para com Deus. Vivo para com Deus. Olha o que diz aqui, ó. 3, versículo 1. Colossenses. Porque se já ressuscitaste com Cristo, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Se já ressuscitaste com Cristo, se você aceitou Cristo, desceu as águas, você foi ressurgido com Ele, você ressuscitou com Ele. Mas eu não estou aqui na terra, olha aqui para mim. Ele te levou para onde Ele está, assentado nas religiões celestial. Você está junto com Cristo. Você vive aqui na terra com o presente, mas o teu espírito está ligado com Ele, juntamente com Ele. Você não vive, você não é terreno mais, você é cidadão do céu, cidadão do céu. Então, se já ressuscitaste com Ele, como é que eu vou saber se eu fui ressuscitado com Ele, igreja? É quando eu passo a interessar para as coisas do alto. Porque um crente que ainda não é ressuscitado, o interesse dele é mais nas coisas da terra. É preocupações com a terra, é preocupação com isso, é preocupação com aquilo, em ganhar dinheiro, em ser feliz, em comprar isso, comprar aquilo, e o reino fica para depois. Mas ele diz assim, ó: portanto, se já ressuscitaste com Cristo,
buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, se eu já fui ressuscitado com Cristo, Ele manda eu buscar. Buscar por quê, igreja? Ô pastor, por que as coisas não poderiam ser mais fáceis? Igreja, sabe que nós somos mole de natureza. Sabe que a gente dá valor, a gente começa a dar valor àquilo que é mais difícil, sim ou não? Aquilo que vem fácil vai fácil. Por isso que as coisas de Deus, às vezes, igreja, há um sacrifício a ser feito. Sacrifício que eu falo de obediência, de negar a mim mesmo, buscar as coisas do alto. Por quê? É do alto, igreja, que está pronto. É no alto que está pronto. Tudo pronto. Ali tem anjos para poder nos servir, anjos para poder nos livrar, bênçãos para ser derramada. Vem tudo do alto. Está lá no livro de Tiago 17. Vem do Pai das luzes, né? Do Pai da luz vem toda dádiva, todo dom perfeito, dádiva, presente, todo dom perfeito vem do Pai da luz. Agora, se eu ressuscitei com Cristo, se eu estou morto já com Cristo, ressuscitei com Ele, morri, eu tenho que agora interessar, porque é isso, igreja, que vai te dar sustento. O que te vai te dar sustento não é segurar a sua boca para não falar o que não deve, é transformar o coração. Porque a sua boca vai falar o que deve, as suas atitudes vai também ser de acordo com aquilo que você entende pela palavra, porque está em transformação a nossa mente. Ele diz aqui, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo vive e está assentado. Pensai, olha como é que é importante isso aqui, igreja. Você sabe que o nosso pensamento ele é perigoso, sim ou não? Ele vai de extremo a extremo. Se você não questionar às vezes o seu pensamento, você viaja na maionese, não é assim? É assim, você nem sabe por que está pensando naquilo ali, né? Viajando naquilo ali. Então vocês têm que questionar o seu pensamento, sair de você. Por que eu estou pensando nisso? Porque isso não está de acordo. Isso não está de acordo com o que a Bíblia diz. E o nosso pensamento, você pode prestar atenção, a respeito de nós, é só para nos jogar para cima ou para baixo? Para baixo. Nosso pensamento, dizem que até mesmo para te proteger você. Para proteger você, ele te joga para poder esconder, para poder você esconder. Então o seu pensamento, se você prestar atenção, a Bíblia diz coisas só para nos levantarmos os nossos pensamentos. Ele às vezes só para nos jogar para baixo, só para nos deixar diminuindo, não é isso? Então por isso que a Bíblia diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não daqui da terra. Quando você começa a ocupar sua mente com as coisas que são de cima, renovando o seu entendimento na palavra de Deus, você vai ganhando um novo pensamento, e vai havendo transformação no ambiente e também na sua vida. Aqui não daqui da terra, porque já estáis mortos. Tá vendo, igreja? Tá o quê? Você está morto mesmo. Se uma pessoa te ofender, você leva o desaforo. Isso mostra que estamos mortos ou não. Ah, pastor, mas quando eu vejo, eu largo Cristo do lado e a Bíblia diz que está morto, né? Pois já estáis mortos e a vossa vida está escondida. O diabo, ele quer, igreja, que nós deixamos o nosso lugar em Cristo. E Jesus, ele dá muito exemplo disso, não deu? Exemplo disso demais, de pessoas que afrontavam e ele mantia, né, firme ali no propósito. Exemplos demais disso. Para nós hoje é a mesma coisa, porque o diabo, quando vê que tem uma bênção chegando a você, ele vai criar todo tipo de situação para tirar você da ligação com Deus, tirar você desse lugar aonde você está ressuscitado com Cristo.
Ele vai tirar toda fora. Então a Bíblia diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Quando Cristo buscar a igreja manifestar, nós vamos ganhar um corpo de glória juntamente com Ele. Mas enquanto isso, igreja, Ele não manifesta buscando a igreja. Ele quer que você viva uma vida aqui de glória em glória, porque Ele vai manifestar, olho vivo, mas tem as manifestações dele diariamente, fazendo transformação em nós, de glória em glória. Por isso que a Bíblia está lá: considerais mortos para com Cristo. Você morreu juntamente com Cristo. Agora, olha o versículo 25, igreja, 5. Como é que você considera morto? Fazendo isso aqui, tirando o alimento, igreja. Mortificai, fazei morrer, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Está vendo? Aquilo que dava vida ao pecado, vida ao pecado, nós temos que fazer morrer. Vou te dar um exemplo. Você pode ter um cachorro bravo, mas que bravo, né? Que pega até o vento, não é isso? Mas tira a comida dele para ver a braveza dele, aonde que vai um tempo, não é isso? Então o pecado também é da mesma forma. Eu estava andando de acordo com o mundo, convergi, estou olhando para Cristo, indo para Cristo, virei as costas para o pecado. Então aquilo que eu alimentava o pecado, eu tenho que ir tirando o alimento. Eu vou prestar atenção na Bíblia, o que ela diz a respeito de tudo na minha vida agora. E aquilo que eu vejo que é pecado, o que é pecado? É errar o alvo, é tirar você do alvo. Pecado é isso, é tirar você do alvo. Aquilo que te tira do alvo, você começa a não dar alimento. Eu não consigo olhar com a coisa. Tira os seus olhos, é Deus para purificar os seus olhos. Tira os seus olhos daquilo que não agrada a Deus. Seu pensamento, cuida do seu pensamento. Se você é uma pessoa fácil de irar, vigia mais, fica atento quando for provocado, porque você vai tirando o alimento. Aqui para você ver, igreja, mortificai, pois, os vossos membros sobre a terra, ou fazei morrer a vossa natureza terrena. A fornicação, que é um casal fica junto antes do casamento, né? Fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é idolatria. Tá vendo? Aqui cita várias coisas aqui que são pecado, que não agrada a Deus. Vamos voltar no livro de Romanos. Então a Bíblia no livro de Romanos aqui, igreja, ele diz assim, assim também considerai mortos para o pecado e vivo para Deus, porque o que Deus quer, igreja, é gerar vida em nós, aquela vida em abundância que Deus prometeu, igreja, é uma vida para ser gerada em nós. Vida e abundância não tem nada a ver com coisa física, que hoje o evangelho talvez ele leva as pessoas a achar que vida em abundância são coisas terrenas. Coisas terrenas, igreja, o incrédulo conquista, o crente conquista, aquele que trabalha consegue, nós muito mais que tem mais bênçãos de Deus. Ela não fala disso, ela fala do você ter paz no teu coração, do você ter estrutura para poder vencer as coisas aqui na terra e manter na presença dele. Isso é a vida abundante. Está chovendo canivete, você está em paz com Deus, de paz, e sabendo que Deus está operando. A vida é abundância, essa vida vai sendo gerada. O mundo está todo atribulado, todo confuso. Você olha as redes sociais, tudo confuso, o povo confuso, e virando isso, virando aquilo, a cabeça daquela forma, e você está ali
firme no Senhor. É a vida em abundância, a vida em abundância que Deus tem, porque Ele quer gerar essa vida, Ele quer manifestar essa vida até para as pessoas de fora verem em nós a vida. Agora, eu tenho que estar morto para o pecado. Eu era vivo para o pecado. Planejava o pecado, ia para o pecado, fazia o pecado, acontecia, e aquela coisa. Virei as costas para o pecado. Estou morto para ele. Agora vivo para Deus. Vivo para Deus. Buscando o quê? As coisas do alto. As coisas do alto. Então está aqui, ó. Assim também considerais morto para o pecado, mas vivo para com Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Olha como é que isso é importante, igreja. Percebeu que o pecado está ganhando vida? Porque você percebe, se você tem comunhão com Deus, se você tem relacionamento com Deus, você sente que o seu coração está entristecendo por causa de algo, sim ou não? Está entristecendo. Ele quer ganhar vida, ele quer reinar. Aí você vai para os pés do Senhor. Lá tem um advogado diante do Pai, o justo, que te purifica, que não te crucifica, mas ele te purifica de todo pecado. Eu reconheço que ele está tomando, porque se você deixar, ele vai reinando. A velha natureza, igreja, ela está morta, ela está enterrada, mas ela está querendo ganhar vida em nós, tornar um crente carnal, um crente natural. Então que o pecado não reine. Eu percebo que o pecado está começando, o pensamento está começando a ser levado naquilo que não agrada a Deus. Volta, meu Deus, isso não está de acordo com a tua palavra. Eu estou com um pensamento de enfermidade e que vou morrer dessa enfermidade. Meu Deus, isso não está de acordo com a tua palavra. A tua palavra diz: já levou sobre si as minhas enfermidades. Então você está combatendo. Esse combate vai ser diário. Agora, como você combate? Não é você, é você trazendo a palavra para você, trazendo a palavra, aquilo que está escrito, que é assim e assim, assim, ó. Não reine. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em suas concupiscência, vontade desenfreada. Que uma vez que ele reinava em nós não tínhamos controle. Quando até queríamos, mas quando víamos já estava fazendo aquilo que não era certo. Eram vontades desenfreadas, mas agora ele não reina. Ele pode começar a ganhar força, tira a força dele. Aí diz aqui, ó: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Os vossos membros agora, igreja, é para o quê? Para vossos membros ao pecado de instrumento de iniquidade, mas apresentai a Deus como vivo dentre os mortos, o vosso membro como instrumento de justiça. Tá vendo? Os nossos membros agora, igreja, aquela mão que roubava, tem que ser uma mão que doa. Aquela mão que ultrapassava, tem que ser uma mão justa. Aquela língua que era afiada, né, falando mal dos outros, ela tem que ser agora para abençoar as pessoas, vossos membros. Eu corria para o pecado, eu dava um passo para o pecado. Olha aqui a perna funcionando, os membros. Agora a minha perna agora é para a casa do Senhor, é para buscar Deus. Eu estou usando os membros para a justiça, para servir a Deus. A mente era aquela mente que vivia viajando, pensando em coisa. Hoje eu tenho que ocupar os pensamentos de Deus. Você não está mais, os seus membros não é mais para a iniquidade. Era, mas não é mais. Vamos ler esse versículo aqui, ó. Nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado para instrumento
de iniquidade, mas apresentai, tá vendo? Hoje você tem que apresentar, meu Deus, a minha mão, os meus olhos, a minha boca, Jesus, a minha perna, o meu corpo é para glorificar o Senhor, é para apresentar a Ele, isso é para glorificar o Senhor, instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, tá vendo, igreja? Agora você está vivo dentre os mortos. Que mortos são esses? São aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, são considerados mortos. Você é um vivo dentre os mortos. Eles têm uma expectativa em nós, que nós apresentamos Cristo para Ele nas nossas atitudes, como vivo entre os mortos, dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça, ainda que você se sente injustiçado, mas você vai ter que apresentar. Uma pessoa te provoca, você se sente injustiçado, talvez ela não está sendo nem leal, né? nem deveria, mas por causa do amor de Cristo, você não necessita mais do amor daquela pessoa, você não necessita da compreensão dela, você tem agora que gerar nela aquilo que você tem do amor de Deus. Quem entende? É isso que Deus está falando. Você vai estar apresentando os seus membros, porque de outra forma a gente apresentar o nosso membro para poder criticar, falar, censurar, não é isso? Apontar, não é isso? Hoje é o contrário, é para o dedo vai para apontar, né? Vai para apontar, não é assim que funciona? Nós abrimos a mão, falei, Jesus, abençoa, abençoa, meu Deus, essa vida, né? E vai abençoar, vai usando os seus membros. O diabo, igreja, ele pira a cabeça com isso, porque ele quer que o crente, o cristão, viva da mesma forma que vive o incrédulo, mesma forma, irado, com raiva, chateado, perturbado, sem rumo, sem sentido. Ele quer que nós vivemos assim, mas o nosso membro é para isso. E vai chegando a Deus as suas ofertas, e aquele pecado, aquela natureza vai entrando em transformação, porque está escrito aqui no 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você está debaixo da graça, a graça imerecível, né? Um favor imerecido que veio até nós para transformação. Amém? Dê para Ele uma linda salva de palmas, mas bem forte, que é para o Senhor Jesus.